Olá, pessoal. Então a gente viu aí ao longo da nossa disciplina que o ensino de artes evoluiu ao longo dos anos. E atualmente os documentos norteadores para o ensino de artes, tanto na educação infantil, ensino fundamental e até para o ensino médio, direcionam para o ensino da disciplina a partir da experimentação, tá? Experimentação de diferentes linguagens articulada o quê? Articulada então com a cultura, com o conhecimento do aluno. E nós vamos falar então da proposta de abordagem triangular em arte, tá? Da Ana May Barbosa. Essa proposta ela começa então a articular mais ou menos lá na década de 80 aqui em nosso país, tá? E por que aborda a abordagem triangular? Coloquei até a imagem aí para vocês, porque ela se fundamenta em 3 eixos de ação, tá, pessoal? Que é a contextualização histórica, a apreciação e a prática. Eu até coloquei aí, ó, contextualizar, apreciar e praticar, tá? Ou seja, apreciação, produção e reflexão. Não tem uma ordem, tá? Eu inclusive coloquei em um dos slides aí os arranjos que vocês podem seguir, ou seja, você não precisa apreciar primeiro, você não precisa fazer primeiro, você não precisa contextualizar primeiro, tá? Então, há diferentes formas de você trabalhar dentro dessa proposta. Lembrando que isso não é uma metodologia, é uma proposta, tá? Então eu coloquei aí no segundo slide, apreciar, tá? O apreciar, então, pessoal, ele está ligado, na verdade, à competência de leitura da própria imagem, né? Compreender ali os subsídios que a linguagem visual ali nos repassa, tá? E o refletir, então, diz respeito o quê? Ao desenvolvimento das teorias próprias a partir de interações com fontes informativas e informantes que refletem sobre a arte. Ou seja, o refletir está mais ligado, então, pessoal, a perceber, tá? Perceber o quê? Perceber a história, a contextualização que a arte ali, né, que o quadro, ou que o objeto ali foi produzido. E é toda uma contextualização histórica, política, social, né, porque nada acontece por acaso. Lembra que eu falei, a arte enquanto produto aí da atividade humana, ela nunca vai ser neutra, ela sempre sofrerá uma influência. O artista ele sempre vai querer nos transmitir uma mensagem. E o fazer, então, desenvolvimento do percurso criador, ou seja, refere-se à produção e à vivência artística propriamente dita, tá? De construir, então, algo em arte. Lembrando que na década lá de 70, 60, mais ou menos, tá? Ou seja, no modernismo, a imagem ela não era utilizada em sala de aula. Por quê? Porque eles acreditavam que quando a gente apresentava uma imagem para o aluno, a gente estava limitando ali a criatividade do aluno, tá? E daí a Ana May Barbosa vem discutir isso e é contra, inclusive, né, não se utilizar a imagem. Claro que tem que utilizar sim. Então, ela elabora então essa proposta de abordagem triangular, tá? É o fazer, contextualizar e ler arte. E então, vamos só falar que esse fazer aqui, essa produção, pessoal, não é apenas utilizar materiais para ampliar o repertório, tá? Mas verificar essa obra como uma ampliação dela, tá? Esse fazer como uma ampliação da própria obra, tá? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com cor, eu posso olhar, por exemplo, como que a artista trabalha, tá? E daí eu posso trazer também inúmeros artistas para falar sobre cor, para falar sobre o trabalho com cor. Lembrando que tem uma professora que é da Universidade de Mackenzie, Miriam, e ela critica muito essas escolas que falam assim, esse bimestre, esse trimestre, esse semestre, esse ano, nós vamos trabalhar somente com as obras de Romero Brito, por exemplo. Não, pessoal, eu tenho que trazer ali uma gama de artistas
de propiciar que o aluno vivencie e experimente ali uma gama de artistas que trabalham também com ideias parecidas, próximas, né? Ou então até diferentes de Romero Brito e que queiram, por exemplo, passar a mesma imagem, tá bom? Então eu coloquei aí um texto, algumas falas de Ana May Barbosa, que vai falar sobre a proposta triangular, tá? Que valoriza então o conhecimento construído pelo próprio aluno, e o professor é um mediador aí acerca do mundo visual, tá? E não vê então como uma educação bancária, ou seja, na qual somente o professor deposita o conteúdo no aluno. Mas o aluno ali, ele é um sujeito ativo ali no processo de construção desse conhecimento, tá? Então ela vai falar sobre a questão dos eixos interrelacionados, vai falar também um pouquinho dessa forma multidisciplinar, porque eu posso trabalhar, até porque se eu, por exemplo, eu faço uma contextualização histórica, então eu já vou estar trabalhando ali alguns elementos históricos, e até também se eu estou trabalhando lá um assunto em história, eu posso pegar ali as expressões artísticas desse período e estar trabalhando também na disciplina de arte, tá bom? Ela fala, então, ela deveria haver um currículo interligando o fazer artístico, a história da arte e a análise da obra de arte, tá? E então eu coloquei os arranjos didáticos que eu falei para vocês, tá? Coloquei também ali algumas formas de fazer e contextualizar, tá? Tanto em artes visuais, música, dança e teatro. E eu trouxe, então, aqui também um plano de aula que eu criei, tá? Dentro da proposta de abordagem triangular. Então, eu peguei uma obra aí que eu amo, que é a Bapuru, né? Da minha queridíssima, até parece que é amiga, né? Mas a Tarsila do Amaral, tá? E então, assim, lembrando, os 3 momentos: apreciação, contextualização e produção. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, só que eu gosto, né, quando eu trabalhava, na verdade, com arte lá do 2º ao 5º ano, eu gostava de seguir essa ordem, tá? Então, o primeiro passo que eu faço é a apreciação lá. Então, o que vocês acham que é essa obra? Daí, né? Por que será que essa pessoa é desse jeito? Daí a gente vai ter lá algumas possíveis respostas do aluno, né? O pé e a mão são enormes, a cabeça é minúscula. Daí, por que será que usou essas cores, né? E daí eu apresentaria também, por exemplo, a releitura da Bapuru por Romero Brito. Tem outras obras também da artista, como a Cuca, Antropofagia, a Negra, tá? Que ela utiliza tanto essas cores do modernismo lá, tá? E também essa técnica, tá? Que é o gigantismo. De contextualização, vamos lá. Eu colocaria então toda a contextualização da obra. A Bapuru é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral, considerada uma obra-prima da autora, e ela foi pintada para ser ofertada então ao seu marido, Oswald de Andrade, tá? Então no quadro vemos a valorização do trabalho braçal, observa o pé e a mão enormes, e a desvalorização do trabalho mental, repare na cabeça minúscula. A tela foi pintada em janeiro de 1928 e oferecida ao seu marido como um presente de aniversário. E daí eu coloquei lá também que quando Oswald recebeu a tela, ficou imediatamente encantado e disse que aquilo era o melhor quadro que Tarsila já havia pintado. Os elementos que constam na tela, especialmente a inusitada figura ao centro, despertaram em Oswald a ideia da criação do movimento antropofágico. O que é isso, né? Então era um movimento que valorizava a cultura brasileira. Inclusive, já respondendo a pergunta dos alunos, né? As cores da nossa bandeira, tá? E a produção. Daí eu coloquei ali alguns possíveis itens de serem abordados, ou seja, como que eu poderia estar então trabalhando o fazer artístico aí. Como poderíamos representar atualmente o trabalhador braçal? Então a gente pode trabalhar com os alunos, né? Isso, pedir para que eles, como que eles representariam agora. Outra coisa, pensando que o movimento antropofágico valorizava a cultura brasileira, como poderíamos produzir uma obra valorizando a nossa cultura atualmente, né? Ou ainda, que elementos os alunos acrescentariam nessa obra, tá? Valorizando aí a cultura brasileira.
Tarsila utilizava, como eu já falei para vocês lá, a técnica do gigantismo. Tente utilizar essa técnica em uma foto sua ou em uma outra obra de arte da sua escolha. Não dá para pedir para que eles façam na dos amiguinhos, né? Porque vai que eles praticam bullying aí. Outra coisa, lá, Tarsila fazia uma clara alusão à cultura brasileira, né? Então, pois há destaque para o verde, o amarelo e o azul, cores predominantes na bandeira do Brasil. Transforma essa obra fazendo alusão ao nosso estado ou a um outro país. Então, você poderia pedir que o aluno fizesse uma releitura dentro desse contexto aí. Pessoal, há diversas formas, então, de se trabalhar dentro da proposta aí, tá? De abordagem triangular. E sempre, como vocês viram aí, olha, tanto contextualizando, trazendo conhecimento histórico para esses alunos, um conhecimento crítico, né? E também explorando o que? A criatividade deles através dessa... Olha aí, eu coloquei 1, 2, 3, 4 atividades que dá para ser utilizada com essa obra. E então, a proposta de vocês, né, de atividade de vocês é que vocês criem, então, uma atividade dentro de qualquer obra, vocês poderão escolher qualquer obra e vocês vão fazer isso, tá? Apreciação, contextualização e a produção. Dentro da proposta, então, triangular, tá bom?